E aí, pessoal, tudo bem? Fiz merda, vim pedir desculpas. E eu tô fazendo um pedido de desculpas sincero, não é hipocrisia, não. Eu não sei se esse vídeo vai ser longo ou se ele vai ser curto, porque é um vídeo espontâneo. E eu vou falando as coisas conforme elas me ocorrem. E eu vou dar explicações, mas essas explicações elas não têm por objetivo servir de desculpas para me eximir de responsabilidade pelo que eu falei. Conseguiu entender alguma coisa? Deixa eu tentar me explicar melhor. Engraçado que no vídeo de ontem, conforme eu falava, eu dizia que eu não devia fazer o vídeo por estar emotivo. Eu avisei vocês que seria uma destilação de ódio dado o meu estado emocional no momento, porque as notícias, as cenas, as coisas que andam acontecendo em Manaus, elas estão me afetando bastante. Não sei se vocês perceberam nos vídeos anteriores ao que eu postei a respeito do falecimento lá desse doutor. Ver aquele depoimento daquela médica e ver depoimento de pessoas que moram lá, amizades que eu fiz no BDO e no canal, que me contam o que está acontecendo em Manaus, mexeu muito comigo. E novamente, eu não quero me eximir, que isso sirva para eu me eximir de culpa. Então vamos combinar uma coisa, eu não vou deletar esse vídeo, porque embora eu acho que os seguidores do canal eles não tenham que se expor a isso, o que a gente teve sempre foi uma relação de confiança em que eu nunca tentei maquiar para vocês a minha natureza. E eu acho que o vídeo anterior ele diz muito sobre mim, da pessoa que eu posso ser em momentos em que eu tô... em momentos em que eu estou emocionalmente abalado, em momentos em que de fato eu sou eu, e eu não quero esconder esse lado podre de mim, de vocês. E se vocês quiserem ir embora porque vocês não toleram esse lado podre, eu aceito isso como punição e eu arco isso como resultado da minha natureza no mundo. Assim como já houveram inúmeras pessoas que disseram para mim, Fausto, com você não dá para jogar MOBA, e eu tive que acatar a decisão dessas pessoas, porque afinal de contas eu sei que eu tenho uma natureza tóxica sob pressão. Eu não vou pedir para vocês relevarem o meu vídeo anterior e ainda assim permanecerem. E se vocês quiserem denunciar esse vídeo para a plataforma e dizer que ele não deveria estar no YouTube, eu vou acatar as decisões da plataforma. Então, se a plataforma disser que eu tenho que remover o vídeo, eu removo. E se ela quiser suspender o meu canal, é uma coisa que eu também acatarei. Então, em momento nenhum, eu digo que aquilo que eu fiz foi bonito. Aquilo que eu fiz foi um desabafo. E desde o momento da fala eu tenho ciência de que eu erro me sentindo aquilo que eu senti, a diferença é que eu não mantenho aquilo que eu defendo, que é decoro, mas porque eu não me coloco como representante do bem, ou como representante de uma instituição, ou como um político, ou como alguém que devesse falar para a sociedade. Aquilo que eu faço é um desabafo de pessoa física mesmo, de alguém que confia em você e que desabafa isso no boteco. E se eu tiver que ser penalizado por isso, então que eu seja, e eu vou tancar essa pena que pode ser imposta sobre mim. Será que ficou claro o que eu tô querendo dizer ou não? Eu não vou deletar esse vídeo e fingir que ele nunca existiu. Se você quiser me odiar por ele, eu permito que você me odeie por ele. E se você quiser não assistir nenhum outro vídeo do canal, porque em algum momento desses 3, 4 anos de canal, eu me exaltei ao ponto de me expressar dessa forma, eu quero sofrer essas consequências. E eu vou acatá-las. Porque aquilo que eu fiz não foi um político atacando o outro político, não foi uma empresa dizendo o que ela pensa, o que a empresa pensa para a sociedade. Aquilo foi um desabafo de alguém que realmente sente e fala o que sente. E eu não me orgulho do que eu sinto naquele momento, porque embora eu entenda que é errado, era aquilo que eu estava sentindo. Talvez só não tenha ficado claro o tamanho desse sentimento se você não entender o que eu penso a respeito desse doutor. Se você não entende o que eu penso a respeito desse doutor, fica muito difícil eu me defender. Quer dizer, não que tenha defesa, não tem defesa. Fica muito difícil você ter empatia comigo e entender por que eu cheguei a esse ponto. Ok?
Então, se a gente for entrar num debate sobre quem ele é ou quem ele não é, se for a minha visão sobre ele e a sua visão sobre ele, nós nunca chegaremos a um consenso aqui. Mas se você entender, tiver vontade de entender como eu vejo esse doutor, talvez você consiga entender por que é que ontem eu reagi daquela forma àquela notícia. E eu acho que nós nos colocamos para a sociedade, assim como eu me coloco como, sei lá como eu me coloco como alguém que convida vocês à reflexão e não tem compromisso nenhum com estar certo sobre qualquer coisa que fale. E ainda assim eu tento propor essas reflexões, levar vocês a reflexões da maneira mais honesta possível. E eu sempre incentivo que vocês pensem por vocês. Em nenhum momento eu exorto vocês ao ódio para que vocês também odeiem aquela pessoa. Eu faço um desabafo do porquê eu a odeio tanto. Quando você se coloca para a sociedade, você pode se colocar como um político, digamos Bolsonaro. Você pode se colocar como um religioso, Papa Francisco, ou no outro extremo, e talvez pela sua perspectiva não tanto assim, o Bispo Macedo. E você pode se colocar como um homem da ciência. E se você se coloca como um homem da ciência, você vai falar de acordo com o que a ciência prega, aquilo que ela tem de melhor, o ponto de desenvolvimento onde ela chegou. Entende? O Átila, ele não pode falar, embora ele seja livre, no momento em que ele fala em nome da ciência, ele não pode ir contra nenhuma lei da física, nenhuma lei da natureza, e ele não pode mentir acerca daquilo que a ciência diz neste momento da história acerca de determinada coisa. É muito fácil xingar o OMS porque em fevereiro ela não sabia nada sobre o Covid, o corona, porque na época realmente ninguém sabia, as pessoas estavam descobrindo. Não dá para você chegar para a ciência e reclamar que em julho ela não tinha nenhuma vacina eficaz contra o Covid. Por quê? Porque ainda não havia existido. E a ciência ela vai se desenvolvendo no mundo inteiro e ela vai fazendo publicações, os papers. E aí esses papers eles vão sendo revisados e as pessoas elas vão discutindo sobre isso e elas vão melhorando aquele conhecimento que existe. Então quando o Átila, o Drauzio, quando eles falam, eles carregam não só o que eles estudaram nas universidades, mas as constantes pesquisas que eles fazem para se manter atualizadas. E a comunidade médica, assim como a comunidade de física, a comunidade matemática, eles têm determinados conceitos que mostram onde é que está o desenvolvimento daquela ciência naquele ponto da história. Naquele ponto da história. Aí nós temos um outro ponto político. O político está colocado aqui e ele tem que tomar decisões. As decisões dele são administrativas e elas são estratégicas. Para essas decisões, inúmeros pesos incidem. Ele tem que pensar na economia, ele tem que pensar na saúde, ele tem que pensar na educação, ele tem que pensar nas relações internacionais, ele tem que pensar na balança econômica, ele tem que pensar num monte de coisas. E às vezes faz parte do papel do líder tomar decisões que não são do agrado do povo, mas que é para o bem dele a longo prazo. E às vezes ele precisa tomar decisões impopulares para o bem da nação. E às vezes ele toma decisões populares e ele tem que assumir as consequências daquelas decisões que ele toma. E aí ele precisa justificar o porquê que ele toma a decisão dele. Só que nós estamos num momento em que nós temos líderes políticos que querem justificar as suas ações e mentem dizendo que eles estão calcados na ciência, baseados na ciência, na hora de comunicarem essas decisões que eles tomam. É como se eu, como político, chegasse para vocês e dissesse: olha, a lei da gravidade não existe. E é por isso que eu vou assinar essa lei aqui. Eu não sou físico, eu não sou cientista, só que eu estou violando uma lei tão óbvia, tão clara para todo mundo, que todo mundo vai dar risada na minha cara, porque todo mundo entende mais ou menos a lei da gravidade. Agora, se eu vou para uma coisa em que a média da população não entende direito, não cabe a mim explicar. Eu vou pedir ajuda da comunidade científica. E toda a comunidade científica e toda a comunidade médica, ela tem um consenso e ela está dizendo que o mundo é da forma X. É da forma X. Só que esse político que está aqui em cima, ele não aceita essa fórmula X. Ele quer convencer toda a população, ou pelo menos boa parte dela, porque toda a população ele não consegue. Ele quer convencer boa parte dela de que, na verdade, realidade é Y.
Mas ele não pode fazer isso com o apoio da comunidade médica. Por quê? Porque a comunidade médica diz que a realidade é X. E o que ele faz? Ele descarta toda a comunidade médica científica e escolhe duas pessoas, Dr. Yong Wong e aquela Nise lá. E eles colocam essas pessoas como se eles fossem um contraponto para toda a academia, para toda a comunidade médico-científica aqui. E coloca essas pessoas num palco onde elas falam, olha, tem gente que acha que a realidade é X, mas esse médico aqui, esse especialista, esse infectologista, esse qualquer coisa, e essa médica aqui, renomada, que já ganhou prêmio não sei do que, e prêmio não sei da onde, eles pensam diferente. Eles pensam diferente e eles dizem que a cloroquina funciona assim, e que isolamento não funciona não. Então, quando a gente escuta a comunidade médico-científica, você tem que escutar esse pessoal aí, ó, que fala que a realidade é X, mas tem esses dois especialistas aqui que dizem que a realidade é Y. E a nossa população brasileira não tem educação para se defender das estratégias de engajamento político que são aplicadas contra ela. E o cara que fica assistindo o jornal todo dia, e todo dia aparece Dr. Wong, todo dia aparece doutora Nise, falando que cloroquina é bom sim, e que isolamento é ruim e desnecessário. Essas pessoas acreditaram na palavra desses profissionais e a gente agora desemboca nesse janeiro que está aí em Manaus do jeito que está. E aqui na minha cidade também e num monte de cidades pelo Brasil todo também. E aí quando você me pergunta, porque teve uma crítica de vocês que disse, você não destilou esse ódio contra um monte de políticos. É engraçado porque o político, eu espero dele que ele minta. Do político eu espero dele que ele me enfie uma faca pelas costas. Do político eu espero que ele jamais pense no bem-estar da população e que ele sempre defenda os interesses escusos de uma minoria bilionária. Isso eu espero dele. Agora, de um profissional que fez um juramento de servir pela saúde da população, de salvar ao máximo a vida das pessoas à medida que estivesse a seu alcance, eu não esperava esse tipo de coisa. Eu não esperava que o cara ele simplesmente falasse, não, realmente, a cloroquina está provada que ela é eficiente e esse isolamento aí ele faz mal de fato, porque essas duas pessoas que eu mencionei, elas estiveram à frente de toda essa construção de pensamento e toda vez que alguém pensava em questionar a palavra do Bolsonaro, falava, não, mas tem dois especialistas aqui que já ganharam um monte de prêmios e que se formaram em grandes universidades e que trabalharam em grandes hospitais e que pensam diferente. Vocês já escutaram o cara falando? E aí o cara tá falando lá para você tomar cloroquina. E aí você tem em Manaus um monte de gente que tomou cloroquina e que tá morrendo, porque o remédio não funciona e também mais pessoas ficaram doentes ao mesmo tempo do que poderiam ter ficado. Quando eu faço o meu discurso de que está havendo um genocídio, e eu defendo isso até que você me prove o contrário com uma boa argumentação, quando eu defendo que está havendo um genocídio e que as pessoas que não têm capacidade de interpretar a realidade, elas estão sendo exterminadas, e que outras também que moram perto delas e que precisam do mesmo hospital e que precisam conviver nos mesmos espaços, também estão sofrendo a consequência disso, nessa construção que eu coloco no vídeo em que eu falo que está rolando um genocídio no país, fica claro que esse doutor e essa doutora, eles foram as armas utilizadas nesse genocídio. Porque como é que uma pessoa que não teve acesso à educação, não tem boa leitura, não tem boa interpretação de texto, não tem boa interpretação de mundo, assiste um programa numa rádio com um cara falando para ela que cloroquina salva e que ela não tem que ficar em casa, porque isso é uma coisa da China para prender você e para arruinar a economia do país e para prejudicar o presidente? Como que você fala que essa pessoa ela não tem grande responsabilidade sobre todas as mortes que estão acontecendo? Então sim, eu me indigno sim, e eu lamento que ele não possa ver o resultado do trabalho que ele se meteu a fazer. Mas eu peço desculpas porque a forma como eu apresentei o ódio não deveria ter sido tão puro e destilado da forma como foi. E eu tô cansado de saber que eu não posso fazer esses vídeos nos momentos em que eu tô mais exaltado, mas é um lado meu que eu quero que vocês conheçam para que vocês decidam se vocês querem ficar aqui ou não comigo ao longo dessa caminhada da vida aí que a gente não sabe até quando vai.
no mal, por todo o desconforto e por toda essa náusea e por todo esse nojo que fiz vocês sentirem da maneira como eu expus a minha suposta felicidade, meu suposto sadismo. E eu digo suposto, não é passando pano pra mim mesmo, não. É porque quando eu digo que eu recebi aquela notícia com alegria, eu me recrimino por essa alegria. Só que o efeito para a população ele é benéfico. Embora eu não dou 2 meses para aparecer um outro profissional gabaritado, também formado numa grande universidade, também tendo trabalhado num grande hospital, que vai falar, não, veja bem, o doutor lá, ele estava certo. E ele vai ter o mesmo espaço que esse doutor tinha até então. Preparem-se para isso, fica aqui a minha profecia. Perdão, gente, eu vou tentar me controlar para que esse tipo de vídeo, como o último que eu subi, não aconteça mais. Mas eu vou deixar ele aí para sofrer todas as consequências que ele pode vir a acarretar. Por hora é isso, um grande abraço.